Olá! Hoje nós vamos falar de um assunto que parece muitas vezes uma brincadeira, mas o assunto é muito sério. É sinal de problema. Nós vamos falar sobre ronco. E eu quero que vocês entendam a importância de se fazer o tratamento. E muitas pessoas acham que o tratamento é apenas médico ou cirúrgico. Não, existe o tratamento através da odontologia. Hoje nós vamos falar sobre a odontologia no tratamento do sono, no tratamento do ronco e na apneia, que é a parada da respiração. Muito comum, esse problema do ronco é bastante comum, principalmente nos homens, mas nas mulheres, após a menopausa, aumenta a incidência. Vamos entender sobre ronco, estamos trazendo aqui uma especialista em ronco, que vai fazer todo esse trabalho na Implar. Vamos conversar também com o Dr. Sérgio, que é o diretor proprietário da Implar, e com a doutora Luciana, que é especialista em sono, na odontologia do sono, especialista no ronco, na apneia. Por isso, convido vocês a continuarem conosco. Nós vamos para um intervalo rápido e já voltamos aqui conversando sobre esse assunto importante e trazendo muitas novidades, principalmente em relação às consequências do ronco e também ao tratamento. Não saiam daí que eu volto em um minutinho. Bem, estamos aqui, como eu disse no editorial, com o Dr. Sérgio, que todos já conhecem, que é diretor, proprietário, presidente do Hospital Odontológico Implar, todos já conhecem, aí não só aqui Poços como região, nosso parceiro aqui no programa, já quero agradecer pela parceria. É mestre doutor em reabilitação oral, O Sérgio tem tantos títulos que a gente resume nesse, Sérgio? Mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que o Sérgio vai aqui explicar no que nós vamos abordar hoje aqui no programa Saúde em Seu Lar. Boa noite, Sérgio, mais uma vez. Obrigado pela sua presença e obrigado pela sua parceria, porque sem as parcerias nós não temos como levar informações tão importantes para as pessoas e agora em 27 municípios, pela TV Poços. Boa noite. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite, Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, trazendo aí um novo serviço que o Implar vai oferecer para a nossa população. A gente tem observado, e conversando assim, no dia a dia com os nossos clientes, através de uma única pergunta, que nós acrescentamos na nossa ficha de avaliação, se o nosso cliente ronca. E aí eu fiquei assim muito assustado com o índice, Ou seja, cerca de 70% dos clientes roncam. Independente da idade? Independente, assim, principalmente adulto, Sim. Adulto e idoso, a maioria, E aí nós percebemos o seguinte, que a gente poderia usar também a odontologia para contribuir com esses clientes. E daí então decidimos montar um serviço de odontologia do sono. Então, assim, é o cirurgião dentista usando uma metodologia inovadora para contribuir no tratamento dessa doença, que é o ronco, que também nós temos aí a apneia, que a doutora Luciana, responsável por esse serviço nosso no Implar, vai estar falando para vocês daqui a pouco, detalhando mais como funciona, quais os perigos, quais os riscos e por que é necessário fazer o tratamento. E o nosso tratamento ele é baseado na tecnologia digital. Nós temos o privilégio de ter um setor todo desenvolvido dentro da odontologia digital e percebemos que, utilizando também os recursos digitais, é possível fabricar um aparelho que, uma vez bem utilizado da maneira correta, faz com que a pessoa deixe de roncar. É lógico que
existe todo um processo que antecede a confecção do aparelho, que é uma consulta, uma avaliação, né, um exame do sono, né, uma polissonografia, onde o cliente vai dormir lá no hospital. E vai se fazer a polissonografia lá? Sim, ela vai dormir lá. Durante toda a noite vamos avaliar a qualidade, a quantidade e a qualidade do seu sono, e a partir daí, juntamente com as informações que serão levantadas na consulta, vamos decidir se o dentista realmente vai poder fazer a atuação ou se vamos contar com os nossos colegas médicos colaboradores, né? Então, dessa forma, a gente vai estar contribuindo com esse novo serviço para a nossa população de Poços de Caldas. Bom, já quero parabenizar, eu acho que é fundamental nós termos essa opção de tratamento, ainda mais numa estatística, como você falou aqui, de 70% dos adultos apresentar esse problema, que é muito sério. Eu, avaliando isso no meu contato com as pessoas na rua, Sérgio, é impressionante o que as pessoas querem resolver esse problema. O que atrapalha a qualidade de vida, o sono, até mesmo o convívio familiar. Isso é bastante complicado. A doutora Luciana vai colocar para vocês, né, detalhes assim que talvez não seja de conhecimento da população, né? Detalhes simples como assim, se você ronca, a possibilidade de você ter um AVC é perto de, aumenta em 93%, né? A doutora Luciana vai colocar várias doenças, né? Aumenta a sua possibilidade de ter um infarto, né? Aumenta a sua possibilidade de ter uma morte súbita, né? Morrer dormindo, né? E muitas vezes você está encarando isso como uma coisa normal, é ronco. Mas, na verdade, até o ronco, como brincadeira, às como vezes. brincadeira. Exato. E é uma doença, né? A doutora vai estar colocando para vocês de forma detalhada e como se trata, né? Não só os riscos, mas o mais importante é que tem tratamento, né? Os tratamentos eles vão desde um tratamento bem simples, que é onde o cirurgião dentista pode colaborar com esse tipo de tratamento, confeccionando aparelhos intraorais, utilizando a tecnologia CAD/CAM digital, até a contribuição médica, né? Onde entra assim, cirurgias, né, para correção, onde entra assim, detalhes de mudar a dieta, perder peso, aí os tratamentos... Questão do alcoolismo, os tratamentos são vários, né? Mas essa a doutora Luciana vai poder estar detalhando de uma forma mais interessante para vocês. O Sérgio, nós vamos conversar com a doutora Luciana, conhecer o trabalho dela, o tratamento. Olha, eu tenho absoluta certeza que é um programa que vai ser um sucesso, porque as pessoas estão muito interessadas em resolver esse problema do ronco. E aí nós vamos conversar com ela, porque já me perguntaram, e as crianças que roncam, né? Aí já nós vamos entrar em outros problemas, mas tem o palato-ogivão, né, Sérgio? Que às vezes pode resolver também com a expansão. Né? A odontologia ela vai poder contribuir de várias maneiras, não só com aparelho, mas com tratamento ortodôntico, melhorando a caixa fonética, né? Tem várias maneiras que o dentista pode estar contribuindo para esse problema. Então o Sérgio vai agora nos dar licença, nós vamos para o intervalo rapidinho e já voltaremos aqui com a doutora Luciana, que é especialista aí na odontologia do sono. Não saia daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Celular, hoje falando sobre ronco, né? Odontologia do sono. Um tema até diferente, muito diferente até para mim, né? Até para mim. E eu tenho o prazer de receber aqui a especialista nesse assunto, que é cirurgiã dentista e especialista em odontologia do sono, né? É uma doutora Luciana Sargologos. Falei certo, doutora? Falo certo. De origem grega, né? Nós estamos ficando internacional aqui, não é isso? Então, é um prazer recebê-la aqui, viu, doutora? Para trazer essas informações que eu tenho certeza, eu sempre digo que as informações, a educação e saúde, todos os seus aspectos fazem a diferença na vida das pessoas, para se cuidar. E principalmente conhecer que existe tratamento, né? As pessoas desistem, não tem mais o que fazer e na verdade existe tratamento. Uma boa noite, muito bem-vinda, viu, a Poços de Caldas. E aqui é o programa Saúde em Celular, né? Que é o programa que nós temos já há muito tempo e que faz muita diferença na vida das pessoas. Obrigada e agradecer a oportunidade de estar aqui, o seu convite, o convite do Dr. Sérgio da Implar e poder esclarecer à população realmente esse tema que é bastante intrigante. Intrigante, interessante e comum. E comum, né? Muito. Só que muitas pessoas desistem, até
nós estávamos conversando com as pessoas pela rua, nós vamos fazer um programa sobre ronco, sobre apneia, né? E as pessoas, nossa, olha, a gente sofre muito, meu marido, minha esposa, meu filho, enfim, é bastante complexo. Então, eu já queria que, no que a odontologia, né, essa especialidade, muitas vezes acha que só o médico, vamos dizer, pode resolver esse problema do ronco, e não é bem assim, né? No que a odontologia realmente ela pode fazer a diferença e até mesmo a cura em relação ao ronco. Na verdade, precisamos esclarecer que o ronco e a apneia é uma doença que é tratada de forma multidisciplinar, né? Então não é só o médico ou só o dentista, nós trabalhamos em conjunto as especialidades, tanto que muitas vezes o paciente ele procura o médico, ele procura ajuda médica e após a avaliação do médico ele é encaminhado para nós dentistas, assim como o contrário também acontece. Tá. O paciente nos procura, porque vê na mídia social, na internet, que o cirurgião dentista ele tem um aparelho para tratar o ronco e nós também pedimos o apoio do médico. Então, é multidisciplinar. Quer dizer, é uma parceria, sim, né? Sim. Em benefício do paciente. Exatamente. Agora, às vezes as pessoas falam roncar, né? Será que pode ser normal? Vamos ver a pergunta, então, já de uma telespectadora, da Jovina. Roda para mim, por favor. É normal a partir de uma certa idade roncar? Então, roncar na realidade não é normal. Esse problema ele pode aparecer com o passar da idade. Vamos separar, né? Porque o que causa o ronco no homem, no sexo masculino, a prevalência no sexo masculino é diferente da mulher. No homem, com o passar da idade, nós temos aumento de peso e temos frouxidão dessa região cervical, região de rosto, face, pescoço. Então o homem ele tem uma predisposição a engordar mais nessa região. Quando ele engorda e ele tem essa flacidez devido à idade, a passagem do ar ela se estreita, aparecendo ronco e muitas vezes o ronco acompanhado da apneia. No caso das mulheres, além do aumento de peso, a fase do climatério, que é quando a mulher ela entra na menopausa, a menopausa, essa falência hormonal também provoca todo um relaxamento da musculatura, então propiciando o ronco e a apneia. Lembrando que os homens são muito mais prevalentes do que as mulheres. Para cada 3 homens, 4 homens que roncam e fazem apneia, nós temos uma mulher. A menopausa, então, o climatério, ele influencia nessa questão do ronco? Sim, muito. A queda do estrógeno, principalmente? Sim. Devido à flacidez muscular. Aliás, há uma flacidez praticamente de todo o organismo da mulher, né? Sim. E nesse caso, só abrindo aqui um parênteses, as pessoas devem estar se perguntando, mas na reposição hormonal, doutora, pela sua experiência, diminui essa possibilidade na reposição hormonal? Sim, as mulheres que podem fazer a reposição hormonal, sim, nós temos um resultado já mais satisfatório. Lembrando que não é só a falência hormonal da menopausa. Nós podemos ter peso, né? Peso é fundamental. Nós podemos ter uma mulher que entra na menopausa, mas é magra, está mantendo peso, ela tem atividade física, não necessariamente ela vai roncar e fazer apneia. Tá certo. Aí, nós vamos atender a um telespectador, o Thiago, que tem uma pergunta interessante que eu acho que você vai poder explicar a etiopatogenia e o mecanismo, né? Por que é ronca, na verdade. Roda para mim, por favor. Por que as pessoas roncam? Então, Thiago, na realidade, o homem, né, o ser humano, nós temos uma anatomia que infelizmente propicia o ronco e a apneia. Nós, inclusive, costumamos comparar a anatomia do ser humano com a anatomia de alguns animais, como por exemplo algumas raças de cachorro, onde nós temos uma passagem de ar mais direta para dentro dos pulmões. No nosso caso, no ser humano, a nossa entrada ela entra paralela ao solo e ela tem uma inclinação de praticamente 90 graus. Então todos nós, em maior ou menor grau, nós temos esse estreitamento da via aérea. E aí tem outros fatores que nós acabamos de falar, como obesidade e muitos outros que a gente vai falar ao longo do programa, que vão contribuindo cada vez mais para que apareça o ronco. Doutora, ressonar, né, é diferente de ronco, ou seria
um ronco menos intenso, vamos dizer assim? Ou não tem essa diferença? Não tem sim. O ressonar, ele não é considerado o ronco, porque o ronco é quando o barulho do ronco, ele é causado pela vibração dos tecidos na orofaringe. O ressonar é muito mais uma respiração mais pesada do que propriamente o barulho do ronco. Mas que também faz um barulho. Faz, mas não chega a incomodar o parceiro como incomoda o ronco. A questão do ronco. Isso. Nós estamos aqui conversando, falando aqui com o Dr. Sérgio, falamos a respeito da estatística, que é realmente muito grande. A criança também, né? A criança, muitas vezes as mães chegam, eu sou pediatra, eles chegam e falam, olha, minha criança está roncando muito, ela ronca muito, ela baba no travesseiro, né? E ronca muito. E às vezes ela para de respirar, né? Então aí eu queria também que você já explicasse essa questão da criança, né? Que com certeza também é alvo de atendimento, Sim. não tanto quanto de adulto, mas eu tenho certeza que é um público também importante. E por que as crianças, nesse caso, já que não existe a flacidez, ou queda hormonal e por aí? O ronco e a apneia na criança, ela tem um mecanismo completamente diferente do adulto. Geralmente o que causa o ronco e a apneia na criança é uma hipertrofia da adenoide, né? Então, essa criança ela precisa ser avaliada pelo otorrino, ela pode ter obstrução nasal também, nos cornetos, ela pode estar com essa adenoide aumentada e muitas vezes as amígdalas. E normalmente na criança o tratamento é com o otorrino e na grande maioria das vezes, quando chega realmente no quadro de apneia, geralmente o caso da criança é cirúrgico, precisa realmente fazer uma intervenção para desobstruir. Nós dentistas com o aparelho intraoral, nós não podemos tratar a criança, porque a criança ela está em crescimento. Então a criança que ronca e faz apneia, ela precisa ser atendida tanto por um médico otorrino quanto pelo ortodontista, né? O especialista na odontologia da ortodontia, porque normalmente são crianças que são respiradoras bucais, elas têm o palato muito alto, ogival, como você disse, elas babam no travesseiro e acarretam todo esse quadro. E só complementando ainda sobre a criança, que é extremamente importante, a diferença entre a criança roncadora e o adulto roncador, né, ou que faz apneia. Como consequência, o adulto, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um adulto que no dia seguinte dessa noite mal dormida, o que ele apresenta? Ele apresenta cansaço, sonolência, perda de memória, apatia, e a criança não. A criança, no dia seguinte da noite mal dormida, ela é uma criança extremamente hiperativa. E é uma hiperatividade que muitas vezes é até confundido com outras... Com transtorno de déficit de atenção. São crianças que não conseguem se concentrar durante a aula, têm um rendimento escolar bastante prejudicado. Aquela criança que ela não fica parada um minuto, ela é uma criança extremamente agitada e hiperativa, ao contrário do sintoma do adulto, que é o cansaço e a sonolência. Não rende no trabalho, né? Exatamente. Uma série de coisas. Fica muito desanimado para atividade física e tudo mais. Agora, no caso da criança, doutora, eu tive a oportunidade na minha vida de atender muitas vezes a adenoide, e já explicando que a adenoide toda criança tem, todo mundo tem, como temos a amígdala, né? Às vezes as pessoas falam, meu filho tem adenoide, tem mesmo. O que ela não pode é estar obstruindo ali as vias aéreas. A adenoide está no tamanho normal, vamos dizer assim, a amígdala também, só que essa criança, ela tem muitas vezes um palato muito ogival. Quer dizer, comprimindo, né, as vias aéreas. Neste caso específico, seria apenas o tratamento ortodôntico. Ortodôntico, tá exatamente. Certo. Essas deformidades crânio-faciais, aí já é da alçada do ortodontista. Tá ok. Vamos à pergunta da Ilma. Roda para mim, por favor. Queria saber quais os tipos de pessoa que mais roncam? Então, Ilma, sim, a apneia e o ronco, eles são hereditários, tá? Não necessariamente
porque o pai ou a mãe roncam, fazem apneia, o filho vai roncar e fazer apneia. Mas tem grandes chances, grandes probabilidades. Além disso, já falamos também sobre, né, as causas, falamos sobre o aumento de peso, obesidade, falamos que com o passar da idade nós temos essa flacidez muscular, temos como causa também desvio de septo nasal, os cornetos dentro do nariz inchados, edemaciados, hipertrofiados. Falamos da adenoide da criança, muitas vezes também hipertrofiadas, as amígdalas, por isso que no início eu falei que é uma especialidade multidisciplinar. Nós trabalhamos em conjunto com o médico, geralmente otorrino, mas nós temos parceiros que são pneumos, neurologistas, cardiologistas. Eu acho que nós citamos aqui várias vezes a apneia, né? Muitas pessoas não sabem exatamente o que é uma apneia. Acho que poderia explicar, né, exatamente Sim. o que é a apneia. Bem, vamos falar primeiro do ronco. O ronco ele acontece quando nós temos um estreitamento da passagem de ar. Então o ar entra, nós temos um estreitamento lá dentro, na orofaringe, aí é uma mistura de tecidos, muitas vezes nós temos um percentual que está obstruindo é a própria base da língua, muitas vezes é o palato, o final do palato, nós temos também a região de faringe que pode obstruir, amígdalas e etc. Mas o ronco, no momento do ronco, nós não temos uma parada da respiração, porque ainda o ar está passando. Então faz o barulho do ronco em função da turbulência desses tecidos Sim. que provocam o barulho do ronco. Às vezes essa obstrução ela é tão grande, ela obstrui mesmo 100%, de 90% a 100%, que existe uma parada da respiração. Tanto que quando o paciente ele está em apneia, ele está parado de respiração, ele não ronca. Então é muito comum. Às vezes vem casais no consultório e a esposa, ou às vezes o contrário, o esposo reclama do ronco e ele diz, tem um determinado momento que ela para de roncar e eu olho para ela e ela parou de respirar. Então o ronco cessou porque parou de respirar, porque não entrou mais ar. Então a apneia, exatamente, a apneia é essa parada de ar. E aí nós temos pacientes que são apneicos leves, temos pacientes moderados e temos pacientes graves. Por isso que nós precisamos de mais informações de exames para poder diagnosticar qual é o nível. Quanto tempo a pessoa, em média, assim, pelos estudos de vocês, pelos pacientes, pela experiência de vocês, que a pessoa fica sem respirar? Varia bastante. Para ser considerada apneia, é mais de 10 segundos. Mas nós temos pacientes, a gente vê isso na polissonografia, tem pacientes que chegam a ficar 1 minuto e meio em parada respiratória. E nós vamos saber daqui a pouco, nós vamos falar das consequências de ficar 1 minuto em parada respiratória, né? Porque é bastante complicado isso. E tem aqui, antes de nós irmos para o intervalo, tem mais uma pergunta aqui, roda para mim. Do Eric. Existe alguma posição para dormir que diminui o ronco? Eric, excelente pergunta. Tanto o roncador quanto o paciente que é apneico, ele vai roncar mais e vai fazer mais apneia quando ele está dormindo de barriga para cima. Por quê? Porque é a posição em que esses tecidos que eu comentei agora há pouco, eles realmente obstruem mais. Quando o paciente está de lado, nós temos uma menor obstrução e de bruço também obstrui menos. Tanto que existem pacientes que nós chamamos de pacientes roncadores primários. O que é um roncador primário? Aquele paciente que só ronca. No exame da polissonografia ele não faz apneia. E nós vemos na polissonografia também se esse roncador primário ele está fazendo esse ronco em qual posição. Então existe até uma terapia chamada terapia posicional para os pacientes que só roncam e fazem apneia na posição de barriga para cima e não lateral. Certo, então esses são chamados ronco primário. Ronco primário. Ronco primário. E o secundário? O secundário é porque ele faz apneia também, exatamente. E tem o terciário ou não? Não. Só assim? Só assim. Com apneia ou e sem apneia? apneia, exatamente. Tá ok. Bem, nós vamos para o intervalinho, rapidíssimo. Quero agradecer muito a audiência, dizer o carinho que eu tenho sido recebida em todas as cidades em que nós estamos indo divulgar o programa Saúde em Seu Lar. Agradecer a todos aqueles que colaboram com o programa, porque o que eu quero mesmo é fazer diferença na sua vida e de sua família. Volto em 1 minutinho.
Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando sobre odontologia do sono, mais especificamente, mas falando sobre ronco e apneia. Quem perdeu o início do programa, podem assistir na reapresentação às quintas-feiras às 16 horas, sextas-feiras às 6 horas da manhã e pelo canal do YouTube, doutora Regina Sioff, tá? Não percam, não deixem de assistir, porque está um programa de muita informação e muito interessante. Estou aqui com a doutora Luciana, né, que é cirurgiã dentista e especialista em odontologia do sono, para quem está chegando agora aí na sala. Doutora Luciana, a questão de comer e deitar, isso aí também é um fator, vamos dizer, um gatilho, um fator que agrava a questão do ronco, né? Exatamente. Normalmente, quando os médicos eles recomendam, né, espere 2 horas até deitar, porque realmente nas primeiras 2 horas, tanto com o estômago cheio após uma refeição mais pesada, e também principalmente bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela causa o relaxamento muscular. E o que a gente não quer é o relaxamento muscular. Então o paciente ele vai fazer mais apneia e vai roncar mais na primeira metade do sono se ele dormir com a barriga cheia. Tá. E o alcoolismo, então? Não, o alcoolismo realmente é terrível porque tem todo o processo do relaxamento muscular. Alguns medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos, né? Eles colaboram também, porque também dá um relaxamento. Não antidepressivo nem tanto, mas os ansiolíticos, os tranquilizantes que as pessoas às vezes têm o hábito de tomar aí a vida toda. Não só ansiolíticos, antidepressivos, mas o mais importante é que eles são as drogas da classe dos benzodiazepínicos. Eventualmente o paciente ele pode fazer uso de um ansiolítico, um indutor de sono, um antidepressivo, que não seja um benzodiazepínico. Então ele não vai ter o ronco e a apneia dele piorada. Seria mais do grupo farmacológico. Exatamente. O benzodiazepínico é o que causa o relaxamento. Um exemplo, de Empax, vários, só para, exatamente. Né, tem tantos, Rivotril, né? Tem muitas pessoas aí, eu tomo Rivotril há 10 anos, 20 anos, às vezes até, né, sem acompanhamento médico, infelizmente, às vezes na grande maioria, né? E outros medicamentos também, como os próprios relaxantes musculares, né? Às vezes o paciente está tomando um relaxante muscular porque está com uma dor, ou se excedeu, não exercendo uma atividade física. E também alguns antihistamínicos, alguns antialérgicos também causam essa frouxidão, esse relaxamento muscular, piorando o ronco. Mas isso quem já tem o problema, né, doutora? Quem não tem não é porque toma um antialérgico, não é isso? Não. É quem já está com... Exatamente. Seria um fator agravante, vamos dizer sem assim, dúvida. Né? Fator agravante. Bem, nós estamos falando em causas, né? Eu me lembrei aqui agora, a doença de refluxo gastroesofágico, né? A hernia de hiato, a doença de refluxo até na criança também, que é mais comum até, né? Embora o refluxo fisiológico exista, né? E hoje está havendo uma super valorização no tratamento do refluxo fisiológico, que na verdade o fisiológico está tomando medicamentos para a doença, a senhora sabe que é diferente. Isso também provoca, é algo que pode ser uma causa do ronco? Ou é só também um fator agravante? Não, não só pode como causa. Inclusive nós costumamos dizer que o refluxo ele é retroalimentado. Por quê? O paciente que tem refluxo, ele acaba tendo, em função do contato da mucosa com esses ácidos, essa mucosa ela fica edemaciada, inflamada e piora a apneia. Certo. E o retroalimentado porque o paciente apneico, se não tratado, ele começa a desenvolver o refluxo também. Tá. Então, excelente pergunta. Então eu me lembrei aqui agora, eu falei, acho que a doença do refluxo com certeza, né? Pode ser aí um fator agravante e até mesmo predisponente à questão do ronco. Predispor, né? Sim. A questão do ronco. Na apneia, né? Quais são as consequências para a vida daquela pessoa, para a saúde, né, de uma maneira geral da pessoa, a apneia? Às vezes a pessoa para de respirar, mas isso não vai dar nada, não. Não é bem assim, né, Lu? Não é. Antes da gente falar das consequências da apneia, eu quero esclarecer que o ronco também tem consequência. Porque muitas vezes nós podemos diagnosticar aquele roncador primário que eu falei agora há pouco, que ele só ronca, ele não faz apneia. O que acontece é essa turbulência dos tecidos com o passar dos anos. Essa turbulência, ela degenera
o reflexo dos músculos dilatadores da faringe. Então, o roncador primário de hoje será o apneico de amanhã. Então, ele deve ser tratado também. Falando das consequências da apneia, existem diversos estudos, assim, inclusive ficamos até um pouco alarmados com esses estudos. Nós temos, assim, aumento, eu não vou dizer os percentuais, porque são bem variados. Sim. Mas nós temos um percentual alto a médio e longo prazo de derrame, então, morte súbita. Então, já existe vários casos de morte súbita durante essa parada respiratória. Nós temos a própria obesidade, o paciente apneico, ele por privação de oxigênio, ele desenvolve uma síndrome metabólica que faz com que ele aumente de peso. Normalmente o paciente, depois que ele já está tratado da apneia, ele está ventilando melhor, ele começa a perder peso. Esse ganho de peso, essa síndrome metabólica também predispõe ele, por exemplo, a um quadro de diabetes. Sim. Né? Já falamos do refluxo. Nós temos também... Agora, por que o AVC, o derrame? Por quê? Justamente pela hipóxia, talvez? Exatamente, ele faz um quadro de hipercapnia, né? Ele aumenta o CO2 e hipóxia. E aí, esse fator da baixa de oxigênio e aumento de gás carbônico predispõe ele ao derrame e também a todas as doenças do coração. Do coração. Tá, miocardiopatias... Várias, inclusive algumas arritmias. Tem algumas arritmias que nós acabamos até descobrindo num primeiro exame de polissonografia que o paciente nem sabia que tinha. A mais comum das arritmias para os casos de apneia é a fibrilação atrial. Que é grave. É grave. É bastante grave, né? Fibrilação atrial, o coração não bate, não taque, ele fibrila, né? Ele treme, vamos dizer assim. Exatamente. É só para as pessoas entenderem. E aí imagina, né? Que situação. E ainda continuando aí um pouco das consequências, nós temos alteração com a apneia dos hormônios da saciedade. Então inverte o paciente, se ele fez a apneia durante a noite, durante o dia ele sente mais fome, ele se sente menos saciado e com mais fome. E aí vai um ciclo vicioso, ele vai ganhando peso, diabetes, síndrome metabólica e por aí afora. E também não vamos deixar de falar que a incidência também de impotência sexual no homem com a apneia é bastante grande. Mas qual é a relação desses estudos da impotência com a questão da apneia? Baixa de hormônio mesmo, de produção de testosterona. Pois, hein? A testosterona ela é muito interessante. O homem ele produz a testosterona durante a fase REM do sono, que é uma das fases mais profundas. Se ao dormir ele está começando a mergulhar nas fases mais profundas, ele faz uma apneia, o organismo dele, para que ele volte a respirar, faz com que ele acorde. Então ele tem microdespertares durante a noite inteira. Esses microdespertares não são percebidos pelo paciente. Se você perguntar para ele de manhã, ele vai dizer que dormiu a noite inteira, mas o exame da polissonografia mostra pra gente que ele não dormiu. Então ele acaba sendo privado de sono REM e é no sono REM que o homem produz a testosterona. Interessante. Daí a impotência sexual. Muito interessante. Devido à apneia. Agora, essa questão, eu acho, olha, o programa para mim tá fantástico. Parabéns, porque muitas informações que assim, realmente ninguém imaginaria. Todo mundo brinca com essa questão do ronco. Eu separei da minha mulher, minha esposa. Brincaram. Ontem, fazendo a entrevista com as pessoas, conversando com as pessoas. Porque eu me separei, porque fui dormir no outro quarto, porque depois... Então, gente, é sério. O assunto é sério. É uma patologia, é um problema, né? E nós vamos agora saber... Antes de entrar na questão do diagnóstico mesmo, certinho, e depois do tratamento... Eu gostaria que você falasse um pouquinho das fases do sono, que eu acho que é interessante as pessoas saberem que o sono tem sua fase, né? Você falou ali a fase REM, que é onde o sono se aprofunda, né? E é onde acontece mais o ronco, né? Exatamente. Na fase REM. Na fase REM, a apneia também.
Então, quais são as fases do sono? As fases do sono, o paciente ele sai da primeira fase que nós chamamos que é o estado de vigília, onde ele está acordado, e aí a primeira fase é a fase de N1. Ele ainda, em N1, ele ainda tem algum movimento, ele ainda está um pouco sonolento, é fácil de ser acordado, e aí ele vai para N2 e depois ele vai para N3. N3 é uma das fases mais profundas. Já na fase de N3 é onde realmente começa a haver o descanso, né? Então, consolidação mais da ou menos memória. quantas horas? Umas 2 horas depois? Exatamente, 1h30, 2 horas depois. Ele já está em N3. A criança, nós falamos da criança agora há pouco, é em N3 que essa criança, ela secreta o hormônio do crescimento, o GH. Por isso que a criança privada de sono, que nós falamos, com apneia, geralmente são crianças também que têm déficit de crescimento. Com certeza. São crianças que não crescem, né? São os respiradores bucais, as crianças agitadas, inapetentes, hiperativas. Então, infecções de repetição. Exatamente, imunidade baixa. E o adulto, ele também precisa da fase N3. Nós temos alguns hormônios que são secretados em N3 e outros que são secretados na fase REM. A fase REM é a fase mais importante. Então é N1, N2, N3 e REM. Okay. Exatamente. O REM é a fase onde, além de hormônios, existe a consolidação da memória. O organismo realmente, o famoso sono reparador, né? Aquele sono que o paciente ali acorda, ele fala, nossa, dormi bem, e ele vai ter disposição no dia seguinte. E a privação dessas duas fases, que geralmente é o que acontece com a apneia, porque não dá tempo dele entrar nessa fase mais profunda, ele está sendo despertado toda hora em função da parada respiratória, o que vai causar todos esses problemas de saúde e principalmente um adulto sonolento, inquieto, irritado, e com perda de concentração durante o dia. Por isso que é fundamental quando nós falamos, né? Nós sempre falamos, é muito importante o sono para a qualidade de vida e para a saúde, né? Tá aí explicado por quê, né? Olha quantas interferências acontecem, né, durante a noite. A gente precisa dormir, né? Então essa questão de dormir com televisão ligada, com rádio ligado, isso aí tudo atrapalha o sono, né, doutor? Atrapalha. Você tocou num ponto bastante importante. Sim. A isso nós chamamos de higiene do sono, né? O que é a higiene do sono? Higiene do sono é você propiciar um ambiente agradável para uma boa noite de sono. Então, luzes apagadas, zero de aparelhos eletrônicos, existe um comprimento de onda azul que nós não enxergamos, mas ela está ali presente na tela da TV, no telefone, nos tablets, no computador, que esse comprimento de onda, ele inibe a produção da melatonina, que é um hormônio que nós produzimos conforme a noite vai caindo, o sol vai se pondo e vai chegando a noite, o nosso organismo já começa a produzir a melatonina, que é um hormônio extremamente fundamental para uma boa qualidade de sono. E esses eletroeletrônicos que nós utilizamos Sim. hoje em dia, eles inibem essa produção. E as pessoas dormem da com o celular melatonina. até no peito, né? Exatamente. Então, um quarto escuro, lençol confortável, uma cama gostosa e, de preferência, pouquíssima iluminação ou nenhuma, e o ideal é que não tivesse televisão no quarto, e nem eletrônicos. E nem eletrônicos. Nem eletrônicos. Isso é importante. E, infelizmente, até crianças hoje dormem com o celular na mão, o tablet na mão, né? Ela tá comendo, tá com o celular na mão, o tablet na mão. Infelizmente, a cultura, e quem passa tudo isso para as crianças são os pais, né? As crianças nascem virgem desses vícios, vamos dizer assim. Eu sempre chamo a atenção aqui no programa. Vamos à pergunta da Selma. Roda para mim, por favor. Eu pergunto para a senhora se o problema do ronco traz problema de saúde. Selma, o ronco prejudica sim a saúde, tá? Embora a queixa do ronco ela seja inicialmente uma queixa social, né? Porque está incomodando o parceiro, mas nós já falamos aqui que ela acompanhada de apneia realmente tem diversas consequências graves para a saúde. Tá. E vamos em seguida à pergunta do Danilo. Roda para mim, por favor. Eu gostaria de saber se o ronco ele provoca apneia ou algum outro tipo de parada, algum problema respiratório.
Então, Danilo, como eu expliquei agora há pouco, a pessoa ela está roncando e de repente o ronco cessa e se você prestar atenção, realmente a pessoa ela fica parada com a respiração um tempo. Normalmente, ela volta por um reflexo do sistema nervoso central, ela vai voltar a respirar. Se isso acontece realmente com alguma frequência, você observar que isso está acontecendo todas as noites, o ideal é realmente levar essa pessoa a procurar uma ajuda médica. Ok. Bom, e agora? As pessoas procuram, olha, eu estou roncando muito, minha mulher falou que não aguenta mais. Qual que é os passos? Além, é claro, da anamnese e tudo mais. É a polissonografia? É a polissonografia, tá, né? Tudo, o início de tudo, além, né? Primeiro, não importa se o paciente ele procurou o médico ou ele procurou o dentista, tá? Uma boa anamnese, precisa entender tudo sobre esse paciente, sim, analisar também o que a gente chama de comorbidades para ver o que mais, se ele tem outros problemas de saúde que estão favorecendo, propiciando que ele faça apneia. E aí, antes de qualquer tratamento, precisa fazer o exame de polissonografia, que é aquele exame que o paciente ele vai ser monitorado durante uma noite inteira de sono. Que nós vamos ter na Implar. Exatamente. Certo. Tá? Teremos na Implar. E é um exame riquíssimo. Tem países onde a polissonografia faz parte da rotina anual de check-up. Né? Porque traduz muito sobre a saúde do paciente para nós. E aí nós conseguimos ver na polissonografia, a gente extrai muitas informações, mas a mais importante é se o paciente ele é só um roncador primário ou se ele além de roncar ele faz apneia. E aí se ele é um apneico leve, moderado ou grave, porque o grau de apneia é o que vai direcionar o tratamento. Certo. Tá? Bom, fazendo o diagnóstico e aí vamos partir para o tratamento. Nós estamos quase aqui no final do programa, doutor Luciano, e eu ainda vou falar um pouquinho do doutor Sérgio. Aí se indica, se for o caso cirúrgico, é claro que vocês fazem um encaminhamento, mas exatamente. Aí, tá, né? A gente precisa prestar atenção, ver se esse paciente ele não tem uma obstrução de vias aéreas superiores, e aí é o caso de uma consulta com o otorrino para verificar. Normalmente o otorrino trata e já encaminha para o dentista, porque inclusive às vezes após cirurgias ainda sobra um ronco residual. Tá. E aí é encaminhado para nós dentistas. Existe mais de uma causa, vamos dizer assim. Existe. Aí nós temos um aparelho intraoral feito sob medida para esse paciente. Aí o grande diferencial da Implar é a tecnologia, sim, de escaneamento. Esse paciente ele não precisa ser moldado de forma tradicional, né? Aquela moldeira com a massa. Nós já fizemos um programa mostrando a moldagem, como é que é feito, já fizemos, né, tudo automatizado, vamos dizer assim, né? É fantástico realmente. As pessoas que seguem o programa já viram o doutor Sérgio explicar, né, passo a passo toda essa situação. E esse aparelho é feito através do scan também. Do scan também. Nós podemos escanear o paciente para a fabricação desse aparelho intraoral. Tá. E esse aparelho, ele é utilizado, assim, aí utiliza por um tempo ou a vida toda? Depois? Não, a vida toda. Tá. O que é muito importante ressaltar, o paciente sempre pergunta, mas eu tô fazendo um tratamento? Não, não tá fazendo um tratamento. Eu costumo falar que o aparelho do ronco, ele é idêntico ao aparelho de surdez. Se o paciente sair na rua sem o aparelho da surdez, ele não vai escutar. Se ele dormir, se ele viajar e esquecer o aparelho, não, ele vai roncar, ele vai fazer a apneia. Agora, se ele tá gordinho, tá com excesso de peso e durante o uso do aparelho intraoral ele emagrece, tem pacientes, por exemplo, que fazem cirurgia bariátrica, emagrecem muito e não precisam mais utilizar o aparelho intraoral. Então tem outros fatores que podem... Mas se for especificamente, não for obeso e tudo, magrinho e tal, tem que usar a vida toda. Exatamente. Se tiver uma tendência a flacidez e tudo mais, né? Exatamente. Tem que usar a vida toda. E aí a noite toda. A noite toda. Coloca o aparelho. Usa só durante a noite. E aí não ronca. Não ronca. Não faz apneia, não ronca. Não faz... Então, o que nós queremos com o aparelho intraoral é resolver realmente o ronco. O ronco nós conseguimos zerar e trazer a apneia para níveis leves.
Nós só conseguimos zerar uma apneia de um paciente leve. O leve a gente zera, o moderado nós trazemos ele para níveis bem leves. Bem leves. E um paciente apneico severo, muito severo, infelizmente ele não pode ser tratado com o nosso aparelho porque ele vai estar sendo subtratado. Aí o tratamento para ele é o CPAP. O CPAP. Tá? Que coloca no nariz. Que é aquela máscara externa isso. com compressorzinho de ar. Muito bem. Vamos à pergunta da Olivia, a última pergunta. Roda para mim, por favor. Gostaria de saber qual é o tratamento que diminui o ronco. Dona Olivia, existe sim. A gente, inclusive, já falou, é um aparelho intraoral, ele promove justamente essa desobstrução dos tecidos da orofaringe e o paciente ele para de roncar. Bem, nós vamos conversar um pouquinho com o Dr. Sérgio, mas antes eu vou pedir até ao Dr. Sérgio, eu tenho que fazer isso agora aqui, né? Que a doutora leve esse coração nosso de lembrança aqui do programa, viu? O Dr. Sérgio já ganhou muito coração aqui, né? Até o meu já ganhou. Vai para o consultório novo. Então, vai para o consultório novo. Obrigada. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Espero poder te receber aqui mais outras vezes, né? Nós falarmos mais, que eu tenho certeza aí que tem mais assunto para a gente conversar. Meus parabéns pelo profissionalismo, pela capacidade. E tenho certeza que você, com essas informações, vai fazer diferença muito na vida das pessoas que vão procurar o tratamento. E mais importante, nós temos o tratamento aqui em Poços de Caldas, né? Isso é fundamental. Poços de Caldas está realmente nos orgulhando em relação ao tratamento médico, odontológico. A Implar, temos aqui muitos profissionais em Poços de Caldas, todos, mas a Implar ela vem fazendo uma grande diferença, trazendo essas novidades, né? Da questão do tratamento do ronco, por exemplo, né? E outros, visagismo, né? Outros profissionais fazem também, já parabenizo a todos. Mas é muito importante, o Sérgio ele é uma pessoa que ele não fica para ele conhecimento, ele quer dividir com todo mundo, isso é muito legal, eu acho isso muito importante, né? Nós dividimos o conhecimento. Meus parabéns, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Tá, eu que agradeço, tá bom? Espero não ter que fazer tratamento, mas se precisar, eu vou, tá bom? Com certeza. Tá? Obrigada. Nós vamos para o intervalo rapidinho e volto aqui com o Dr. Sérgio, tá bem? Não saiam daí. Estamos aqui de volta, né, com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando desse assunto interessantíssimo. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que todos vocês também, em relação ao ronco. Estamos aqui com o Dr. Sérgio, que abriu o programa conosco, que é diretor, presidente, proprietário da Implar, não é isso? Onde nós vamos ter agora, aqui em Poços, a odontologia do sono, né? E aí, Sérgio, fiquei bastante impressionada com o conhecimento aí da doutora Luciana. É uma profissional que vem agregar muito valor ao seu serviço, né, na Implar, ao seu trabalho tão diferenciado que vem fazendo aqui em Poços de Caldas. Eu acho que vai ser um presente para nós, né, da Implar, a presença da doutora Luciana, exatamente com relação a isso que você acabou de dizer, né? Um conhecimento assim elevado, detalhado. Muito. E além do conhecimento na área do sono, é uma ampla conhecedora do segmento digital, né? Sim. É inclusive uma speaker, né? Uma pessoa Sim. que roda o país, mostrando para os dentistas como a odontologia digital se encontra hoje. E ter ela aqui e tomando conta do serviço, né, que nós montamos para a gente. Ela vai ser a responsável. Ela vai ser a responsável pelo serviço, então é um grande presente para a gente. Eu acho que a população vai ganhar muito com esse serviço, né? Eu acho que nós teremos assim um excelente resultado. O Sérgio, seria muito interessante, eu estava aqui pensando agora, se for possível, um dia nós fazermos um programa mostrando a sala, né, a sua sala toda digital, computadorizada, robótica. Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui, mas nós não mostramos ainda, né? Sim. Nós não mostramos. E ver a possibilidade de mostrar uma polissonografia. Eu acho que seria muito interessante, porque as pessoas acham que isso é bobagem, né? O que faz a diferença no diagnóstico e, claro, o tratamento e depois a diferença na vida das pessoas. O que você acha? Você acha que é possível? É possível, seria fantástico, né? Sim. Poder mostrar como funciona, né? Como funciona o exame, sendo realizado, né? Mostrar que é um exame feito sob total conforto, né? Dentro de um conceito de hotelaria, né? Num local onde é preparado para você ter a possibilidade de dormir bem.
e dessa forma a gente possa fazer uma análise real e detalhada do que acontece durante seu sono e a partir dessa análise, né, fazer o diagnóstico para que a gente possa então dar início ao tratamento. Eu acho que é interessante, vamos agendar, né? Eu acho que vocês assistirem uma polissonografia, depois mostrar também um aparelho. O scan nós já mostramos lá, fizemos um programa, mas podemos até inserir também para dar uma... Sim, podemos mostrar assim, o processo de fazer o equipamento, né, fazer o aparelho, está combinado, ajustar o aparelho e conversar também com uma pessoa que recebeu o tratamento, né, na hora ali, para que ela possa realmente mostrar o benefício real que acontece após ter sido tratada com esse aparelho. Nós vamos planejar esse programa especial aí, não é isso? Com certeza. Passar a noite lá, acordado lá junto, mas eu acho que isso é muito importante. Sérgio, tem mais alguma colocação, meu querido? Eu queria só fazer uma colocação final com relação ao sono. É que nós somos muito preocupados, né, no sentido assim, a gente vê notícia que não pode beber e dirigir, mas tem informações que mostram que não dormir bem provoca muito mais morte no trânsito do que o próprio alcoolismo. Né? Então, assim, esse é um detalhe extremamente importante para todas as pessoas que necessitam do dirigir como profissão, né? Que faça uma polissonografia, verifique se estão dormindo bem, verifique se não tem apneia, porque às vezes você está dirigindo, você acredita que está acordado, mas você está dormindo e aí pode perder a sua vida, sendo que se você faz um tratamento, tudo isso pode ser evitado. Olha, excelente colocação, né? As pessoas acham que é só álcool, mas não, muitos acidentes, principalmente de manhãzinha, quando às vezes as pessoas viajam de madrugada, acontece muito acidente. Eu estive vendo uma estatística sobre horário. Sérgio, muito boa colocação, muito boa dica. Parabéns mais uma vez, né, pelo empreendedor que você é, em trazer um serviço de tão alto nível, com pessoa tão capacitada, para que faça diferença na vida dessas pessoas que sofrem com essa questão do ronco. Com toda certeza, mais uma vez, parabéns, viu? Que você continue trazendo cada vez mais inovações e dividindo com todos aqui em Poços, todos os seus colegas, porque eu acho que é isso mesmo. Nós temos que agregar cada vez mais, ficar cada vez mais juntos para fazermos cada vez melhor para as pessoas. Não é verdade? Exatamente. Parabéns, isso. Tá? E o neném? Tá chegando. Então tá bom. Em fevereiro estará aí com a gente. Então é isso aí. Um abraço lá na Gisele, em toda a sua equipe, viu? E muito obrigada mais uma vez, tá bem? Muito obrigado. Pode sempre contar com a gente. A vocês, uma boa noite. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho e a audiência do programa Saúde em Seu Lar. E lembrando, gente, do programa no canal do YouTube, para vocês assistirem novamente, indicarem para os seus amigos, familiares, tá bem? Nós queremos que vocês realmente fiquem cada vez mais informados. Até a próxima semana, como eu sempre digo, claro, se assim lhe permitir. Um grande abraço.